células B, entre as suas funções, nós temos a função de apresentação de antígeno. E como isso funciona? As células B vão reconhecer em proteínas algumas moléculas específicas e quando ela fizer esse reconhecimento, a proteína vai ser internalizada, então processada em porções menores, até que o antígeno seja apresentado na superfície da célula B. Quando esse antígeno está na superfície da célula, ele vai poder ser reconhecido por uma célula T auxiliar, também específica para esse mesmo antígeno. E uma vez que há essa interação entre as duas células, a célula T auxiliar vai, por exemplo, liberar substâncias chamadas de citocinas, que a Júlia já comentou com vocês, que vão atuar sobre as células B, estimulando a sua diferenciação em células maiores, mais maduras, que são os plasmócitos, que vão ser essas células que são responsáveis pela liberação dos anticorpos na nossa corrente sanguínea. E uma vez que os anticorpos são liberados, como eles vão estar atuando, quais vão ser as suas funções? Uma das funções do anticorpo é relacionada à neutralização. Tanto bactérias quanto toxinas bacterianas, por exemplo, para levarem aos seus efeitos, para infectar uma célula, vai ser necessário uma interação entre a superfície de uma célula do hospedeiro e a superfície da bactéria. Então, os anticorpos vão poder reconhecer de forma específica antígenos na superfície de uma bactéria. Então, vários anticorpos vão estar se ligando a essa bactéria. E no que isso vai resultar? Vai haver um bloqueio dos possíveis locais em que essa bactéria estaria interagindo com a nossa célula e levando a uma infecção. Por isso esse processo é chamado de neutralização. Um dos outros mecanismos do nosso sistema imune que os anticorpos podem auxiliar é no processo de fagocitose. Vocês já viram esse processo na aula de imunidade inata e ele não é dependente dos anticorpos para acontecer. Porém, quando os anticorpos estão envolvidos, esse processo pode acontecer de uma forma mais eficiente. Então, aqui nesse caso, da mesma forma, anticorpos que são específicos para antígenos presentes na superfície de uma bactéria vão se ligar a essa bactéria. Então, a gente vai ter vários anticorpos ligados a ela. E então, a célula, por exemplo, um macrófago, vai poder fazer o reconhecimento dessa porção livre do anticorpo. E quando há esse reconhecimento, há uma ativação para o processo de fagocitose. Então, vai haver o processo em que essa bactéria vai ser englobada pelo macrófago, digerida e levando à sua eliminação. E nesses dois processos, neutralização e fagocitose, nós temos as bactérias livres na circulação que ainda não infectaram uma célula. E quando já houve essa infecção, será que os anticorpos conseguem atuar de alguma forma? Os anticorpos estão envolvidos num processo chamado de citotoxicidade celular dependente de anticorpo. E o que seria isso? É um tipo de morte das células que é mediada com o auxílio dos anticorpos. Aqui, uma célula que já foi infectada por exemplo, uma bactéria, vai começar a expressar na sua superfície antígenos que poderão ser reconhecidos pelos anticorpos. Uma vez expressando esses antígenos, anticorpos específicos para ele vão se ligar e recobrir a superfície da célula infectada. Uma vez que nós temos vários anticorpos agregados nessa superfície celular, eles vão poder ser reconhecidos pela célula Natural Killer, ou NK, que seriam como assassinas naturais. Essas células só vão reconhecer anticorpos quando eles estão agregados e não de forma isolada na nossa circulação sanguínea. Então, quando acontece essa ligação entre célula NK e o anticorpo, vai haver uma ativação dessa célula, que por sua vez vai liberar grânulos que são tóxicos para a célula-alvo, levando à morte dessa célula infectada. Então, dessa forma, resumidamente, as células B, elas são responsáveis pela produção de anticorpos e esses, por sua vez, vão estar envolvidos em diversos mecanismos que vão auxiliar na nossa defesa na infecção de micro-organismos.